Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série. A gente está fazendo controle de versão usando Git, GitHub na prática. E no vídeo anterior a gente fez o nosso primeiro commit, fizemos esse commit para o repositório local, iniciamos o nosso projeto, vimos os comandos. Lembrando que esse vídeo é uma sequência, né? Assista os outros vídeos para que o conteúdo faça mais sentido para você. E a gente fez o primeiro commit para o repositório local e agora a ideia é fazer essa submissão para um repositório remoto, né? Que é daí que vem realmente a utilidade do controle de versão e a capacidade de você poder trabalhar, né, em grandes equipes. Então, qual é o próximo passo? É a gente ter o repositório remoto. A gente vai utilizar o GitHub, mas não necessariamente precisaria ser o GitHub como a gente viu. Existem outros provedores desse tipo de serviço, né? Um servidor de Git. Aqui a gente vai utilizar o GitHub mesmo. Então eu estou aqui no meu GitHub, eu tenho aqui alguns repositórios e eu preciso criar agora, né, um repositório que para mim vai ser um repositório remoto, porque eu estou no meu local, eu desenvolvo localmente e mando para o meu remoto. O remoto vai ser o servidor aqui do GitHub, ele que vai fornecer esse serviço para a gente, né? O GitHub ele é gratuito, né? Você pode fazer isso de maneira gratuita. Então, eu preciso criar um repositório, create a new repository, e o meu repositório ele precisa ter o mesmo nome do repositório que eu estou trabalhando localmente, né? Então, eu vou criar aqui o repositório, ele já está salvo aqui porque a gente trabalhou com esse repositório lá na playlist, e ele tem exatamente o mesmo nome daquele repositório que a gente acabou de criar localmente, né? Que a gente começou, na verdade. Então, a gente vai dizer aqui que ele é um project LLM. Uma pequena descrição, vamos manter ele como público, ou seja, ele pode ser acessível por qualquer pessoa pode acessar os arquivos dele, mas poderia ser privado também. A gente não vai adicionar um README, por quê? Porque a gente criou o README localmente. E também não vamos trabalhar inicialmente agora com o Git-ignore nem a licença. E a gente já pode criar o nosso repositório. Feito o nosso repositório, ele vai mostrar essa tela aqui pra gente, porque o nosso repositório ele inicia completamente vazio, certo? Então, tem algumas coisas aqui interessantes já pra gente pescar em relação ao que a gente precisa fazer a partir de agora. Uma das primeiras coisas que ele mostra aqui é isso aqui, ó. Add collaborators to this repository. O que significa? Que, como é possível que eu trabalhe de maneira colaborativa, eu preciso determinar quais são os colaboradores desse projeto. Porque, veja bem, não é porque o meu repositório é público que qualquer pessoa vai poder colaborar com esse repositório. Eu preciso determinar quem são essas pessoas, que colaboradores são esses, para que o GitHub saiba e possa autorizar aqueles que têm essa autorização para poder fazer a colaboração, né? Afinal de contas, foi eu que criei o repositório e eu posso determinar quem são esses colaboradores, quem vai colaborar. Então, eu já posso fazer logo aqui, né? Fazer o invite. É claro que você pode fazer isso posteriormente também, você pode administrar de uma certa forma os colaboradores, não tem problema, mas ele já te mostra essa mensagem, uma informação bastante importante. Em seguida, ele também mostra aqui como você começa efetivamente, né? Então, você pode iniciar o seu repositório, uma coisa que a gente já fez, e aí ele diz que, caso você já tenha, você pode simplesmente fazer o push of an existing repository. E aí, é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa simplesmente, eu já tenho um repositório, ele é local, tudo bem, mas é só eu fazer esse push aqui para o meu repositório, que é agora remoto. Então ele passa os comandos lá que precisam ser feitos, né? Eu preciso adicionar esse repositório remoto, primeiro, ao meu Git local. Eu preciso converter o nome da branch para main. Olha que importante aqui, nós conversamos sobre isso. O Git, inicialmente, trabalha como master. A gente mostrou isso. Então esse passo é importante. E aí depois a gente faz efetivamente o push, que é empurrar, né? Eu vou levar tudo aquilo que eu criei aqui para o meu repositório remoto. Beleza, é isso que a gente precisa fazer. Então a gente vai pegar esses comandos aqui e vai voltar lá para o nosso VS Code. Vamos voltar aqui para o VS Code. Deixa eu dar um clear na tela. Bom, vamos colar os comandos que o próprio GitHub nos ensinou lá. E vamos passar para ele. Ele nos pergunta se isso aqui... basicamente ele está perguntando, né? Como é a primeira conexão. Ele nos pergunta se é uma fonte confiável. A gente vai dizer que yes. Aí ele adiciona o GitHub como uma fonte confiável para ser conectado. Ele faz essa adição, porém, ele diz aqui, ó, que a permissão
foi negada. Ó, o GitHub, o repositório remoto, negou a nossa conexão. Então ele deu um fatal error aqui, dizendo que a gente não consegue conectar. E agora? Entra em pânico, desiste. O que a gente faz? Não conseguir conectar com o repositório remoto. Muita calma nessa hora, né? Bom, por que a gente não conseguiu conectar? Porque a gente precisa ter algum tipo de chave, algum tipo de ligação. Eu estou desenvolvendo localmente, tenho um repositório remoto, mas eu preciso de algum tipo de chave, algum tipo de ligação que conecte de maneira segura esse repositório local aqui com o remoto. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai precisar de uma chave. E aí, para a gente fazer isso no Linux, que é o que a gente está rodando aqui no WSL, a gente vai rodar esse comando, o ssh keygen, ele vai gerar uma chave SSH. A gente vai passar na flag C aqui o nosso e-mail, o e-mail lá do nosso usuário do GitHub, e vamos dar Enter. Ele vai gerar a chave, a gente pode aceitar o caminho padrão. Eu já tenho uma, eu vou sobrescrever para mostrar aqui para vocês. Ele pede uma frase ou uma senha, né, para ficar um pouco mais seguro. A gente vai passar uma senha e está gerado a nossa chave SSH. Então, esse vai ser o método da gente criar essa conexão, essa autenticidade de que sou eu, de que eu sou uma pessoa autorizada a se conectar com aquele repositório lá no GitHub. Agora, a gente precisa adicionar essa chave ao nosso agente SSH do Linux. Então, eu vou dar um SSH add e vou passar a ID. A gente tem que dar a senha, que acabamos de criar, e o nosso SSH foi adicionado ao agente SSH. Pronto. Aqui a configuração está terminada. O comando que nós passamos, que a gente copiou lá do GitHub, tinha mais de um comando. Foi o primeiro que deu erro. Mas os outros comandos, puxando aqui o Git branch, a gente tem. Então, só conferindo, a gente já está com a Git branch main, foi um dos comandos que nós rodamos. A gente adicionou o repositório remoto, porém o push não pôde ser executado porque a gente ainda não passou a chave lá para o GitHub, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a chave rodando o comando chamando um cat da chave pública. A chave pública consiste nesse hash mais a identificação do SSH. A gente vai copiar isso aqui. Vamos voltar agora para o GitHub. E no GitHub, o que a gente vai fazer? A gente vai lá nos settings, nas configurações. Aqui do ladinho você vai ver SSH GPG Keys. Vamos entrar lá. Eu não tenho nenhuma chave por enquanto aqui criada, SSH Keys. A gente vai criar uma nova chave. Vamos dar um título, vamos chamar de MyConnection. O tipo é a de autenticação mesmo. Lembra que ele disse que, né, a autenticação não foi válida. E a gente vai colocar a nossa chave pública exatamente aqui. A gente vai fazer o add SSH Key. Vamos colocar a nossa senha e está feito a adição. Vamos testar se está tudo certinho? Vamos voltar lá para o VS Code e vamos rodar aqui um SSH para o GitHub. E aí, olha o que ele nos deu lá. Nos deu um welcome. Então, ele nos deu um hi RianBL, é o nosso usuário. Você conseguiu autenticar de maneira correta. Então, a gente conseguiu efetivamente fazer a conexão. Agora eu sou um repositório local Git que consegue fazer conexão com o repositório remoto Git também. Então, vamos finalmente fazer o nosso push, que é para validar as alterações do nosso repositório local para o remoto. Vou copiar, vamos colar aqui e vamos mandar. Está feito. Então, ele fez todos os objetos aqui, imprimiu todas as informações dessa transferência. Agora, vamos validar se tudo está certinho? Vamos voltar lá para o GitHub. Lembrando que a gente só criou o repositório, a gente não fez nada lá no repositório. Será que os arquivos estão lá? Vamos voltar aqui para o GitHub. Está aqui o nosso repositório e está aqui os artefatos que nós criamos no nosso repositório local, que foram enviados para o repositório remoto. Agora, essa centralização permite que futuros colaboradores, possíveis colaboradores, possam trabalhar com esse arquivo e desenvolver esse nosso projeto de maneira distribuída e colaborativa, tá certo? Então, tá tudo aqui, todos os arquivos que nós submetemos. Se a gente voltar agora aqui para o VS Code e der um git status, a gente agora está na branch main, exatamente como é a branch lá do nosso GitHub. Ele diz agora uma informação muito interessante. É que a nossa branch main, ou seja, o nosso repositório local, está up to date, ou seja, está atualizado em relação ao origin main. O que é o origin main? Origin main é como se referencia o repositório remoto, ou seja, então eu estou atualizado. O meu repositório local está par e passo com o repositório remoto. Estamos com as mesmas versões de código. Então, nada a ser feito, área de trabalho completamente limpa. Como essa foi uma versão lá no nosso projeto estável, né, ela nos dava resposta
por meio de uma API se conectando, né, com um modelo de inteligência artificial, uma última coisa que a gente pode fazer aqui para fechar esse nosso trabalho, que foi um fluxo completo aqui de controle de versionamento, é fazer um git tag v1.0.0, é o nosso inicial, né? Então é a nossa primeira versão. A tag marca um ponto importante do nosso desenvolvimento. E é isso que ele representa, essa primeira versão. É uma versão que funciona, uma versão estável, que já dá, né, as respostas para a gente. Não é o objetivo final do projeto, mas ele já está estável. Então a gente pode marcar, né, fazer essa tag da nossa versão. Vamos confirmar se ela está criada. Git tag, está lá, versão 1.0.0. Agora, só falta mandar a tag para o nosso repositório remoto, para validar isso também lá no GitHub. Feito. Então vamos ver se está lá. E estamos aqui no nosso projeto e ele já mostra aqui. A gente tem uma tag válida. Se a gente clicar aqui, ele já nos informa aqui. Então, o nosso projeto já tem uma versão 1.0.0. Aqui ele já nos possibilita empacotar a versão do nosso projeto, se a gente quiser entregar isso para alguém. Então, isso marca, né, o fim, pelo menos até um certo ponto, do fluxo de desenvolvimento com o controle de versionamento distribuído utilizando aqui Git e GitHub na prática. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha e nos próximos vídeos a gente acompanha as próximas fases. Até o próximo vídeo.